Boa noite. Vamos aí esperar o pessoal chegar. Já vou deixar aqui um comentário. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, Marcos. Olá, Marcela. Turma do M chegou primeiro, hein? Muito bem. Só esperar aqui um minutinho para o pessoal ir vendo que tá online, chegando. Como é que vocês estão? Boa noite. Muito bem, então vamos aí caminhar, vamos para o nosso primeira live do quadro, né? Conversa de boteco. Enquanto isso aqui eu convido aqui algumas pessoas. Muito bem. Então vamos lá, nosso convidado já está aqui conosco e eu quero apresentá-lo, né? Tive que separar aqui o currículo do nosso convidado. Marcos é um amigo, como eu coloquei no post, né? Um amigo querido que lecionou comigo numa das universidades que nós passamos aí pela nossa trajetória por alguns anos. E nós mantivemos, né, o nosso relacionamento, o nosso contato, e isso é importante. Esse contato também se manteve até em função das próprias redes sociais, que favorece que a gente consiga ir acompanhando o trabalho um do outro. Nós vamos falar também, né, sobre o livro do Marcos, que tem o mesmo título aqui, o mesmo tema da nossa live, que é Comunique-se ou Morra. É bem polêmico, né, o nome, e é justamente a nossa cara para a gente falar de coisas que são diferentes aí no mercado. Além de autor, né, do livro, o Marcos é doutor pela USP em Ciências, com foco em Comunicação e Saúde, é mestre em Linguagem e Comunicação, pós-graduado em Gestão Comunicacional pela USP, graduado em Comunicação pela FAAP, e é empresário, né? Tem uma empresa de treinamentos e também estudou aí liderança com uma titulação internacional na London School of Business and... Vixe, agora travou, né? Finance na Grã-Bretanha. Então é isso, deixa eu colocar aqui o Marcos para dentro da nossa live. Vamos aqui pegá-lo. Todos sejam bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa reestreia do quadro Conversa de Boteco. Olá, querido. Tudo bem? Nós somos a dupla do óculos vermelho. Vê se pode. Quem que aguenta esses dois? Prazer. Uma Seja alegria estar aqui, bem-vindo. Kelly. Obrigado pelo convite e falar sobre comunicação sempre é uma paixão para mim. E diversão, né? Isso aqui não é trabalho, isso aqui é diversão, porque falar Agora, sobre esse nesse assunto, horário, né? Já sextou. sim, sim. Muito bem. Marcos, vou começar já aqui pedindo para você contar um pouquinho, né, da sua trajetória. Por que comunicação? Eu apresentei o seu currículo e eu acho que é importante que as pessoas entendam um pouquinho do porquê, né, que a gente escolhe alguns temas e se apaixona por eles ao longo aí da nossa vida. Sim, Kelly. Comunicação, ele muitas vezes passa despercebido no dia a dia das organizações, né? Se fala muito de finanças, se fala muito de RH, que é importante a política de gestão de pessoas, as questões de logística, toda a questão gerencial em si, ela recebe muita atenção nas escolas de administração, nas questões corporativas, nos debates. E muitas vezes a comunicação permeia tudo isso e passa despercebida. E ela é essencial, Kelly, porque se você não se comunica, se você não tem uma qualidade de comunicação
entre os colaboradores, entre a alta gerência, a liderança e a equipe, entre os fornecedores, nada acontece. Nem a própria logística vai fluir bem. Então, isso me chamou a atenção, que eu percebi que a comunicação tem um papel central na sociedade, em várias instâncias, inclusive na vida pessoal, nos relacionamentos entre casais, nos relacionamentos familiares, nas comunidades. No governo, né, a gente está observando o quanto a comunicação é importante aqui na gestão da Covid, não é? Então, é aquele assunto que... Principalmente a falta da comunicação neste caso, em especial. Sim, Kelly, eu não quero entrar em questões políticas para não causar estresse aí Não, mas a gente está na falando tua de live. processo, a gente está falando de É, processo de comunicação. exato. A gente não vai entrar em ideologia aqui, porque isso é um outro tema, mas a gente pode, em linhas gerais, a gente pode falar que houve, desde do impacto da Covid ano passado, em março de 2020, falhas graves de comunicação, coordenação e articulação entre o governo federal e os governos estaduais e as prefeituras. Quer dizer, a gente ainda não tem, passado mais de um ano, uma comunicação clara para a população. Nós temos aí alguns conflitos, né? Um discurso do governo federal e um discurso de outras autoridades. Isso é um problema de comunicação. Eu não estou querendo entrar Exato. em partido político, tá? Estou querendo discutir o Não, processo. a gente vai ficar no âmbito do processo, porque nós Isso. estamos do lado de cá e a gente percebe o quanto o povo fica desorientado por receber informações que elas são controversas, né? Então a gente recebe informação de uma maneira de uma pessoa, de outra pessoa, e seja o nome que for, de outra pessoa de uma maneira diferente. Então isso daí faz com que as pessoas até desacreditem um pouco do que realmente é o real, quais são os fatos. Então, a gente não está falando nada em relação a partidos, não, mas é algo importante para que as pessoas vejam que na saúde, no governo, na empresa, na vida pessoal, como você mencionou, a comunicação ela está presente. Eu costumo brincar com os alunos que antes de nós humanos, né, aprendermos sobre finanças, sobre Excel, sobre contabilidade ou qualquer coisa, a primeira coisinha que a gente aprendeu lá, depois que se organizou, foi comunicar, né? Porque para que as pessoas pudessem ali se organizar em sociedade, desenhar, né, nas paredes, era uma forma, né, de início ali de comunicação. Então, eu costumo brincar que a gente primeiro aprendeu a se comunicar, depois aprendeu todo o resto. Tirando a parte da sobrevivência humana, que não é essa a questão. Mas eu costumo brincar com os alunos que a gente acaba tendo isso daí antes de tudo. Até porque, como você bem disse, a comunicação permeia todas as áreas, todos os níveis, né, hierárquicos. E a comunicação hoje que a gente trabalha nesse home office, trabalha muitas vezes sozinho, a gente tem não só um desafio de comunicação, mas também dos canais de comunicação que nós temos. E hoje nós estamos aqui usando um deles justamente para levar, né, o conhecimento para algumas pessoas que alguns anos atrás a gente só ia conhecer o modelo de um workshop, de uma oficina, de um painel, de uma palestra, e hoje nós temos esse formato. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre comunicação e você, um especialista em comunicação corporativa e liderança, né? Que eu sempre acompanho seus trabalhos pelo LinkedIn e aí pela vida. Em todas as redes, e também porque a gente acaba se falando nos bastidores. E aí eu quero trazer aqui para o pessoal um dos temas, né, que a gente separou para que você possa falar com a gente. Acho que o Marcos caiu. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui de novo, gente. Espera aí. Sejam todos bem-vindos. Aproveita, usa esse negocinho que tem aqui do lado, gente. Convida o povo. Tem dinite no dedinho aí com os coraçõezinhos. Vamos ver se a gente consegue colocar o Marcos aqui. Vamos ver se conecta.
Então, só para a gente não ficar aqui, né, sem uma fala e o pessoal ter chegando, vamos aproveitar esse momento para convidar aí os colegas. Obrigado a todos vocês que vieram prestigiar a nossa live. Vamos ver se a gente consegue colocar o professor Marcos aí de volta. É algum probleminha de conexão. Não, para quem Opa, chegou agora, opa, voltou. é, realmente É, são conexão é questões conexão. técnicas, né? Não é questão de comunicação aqui. E a gente estava Então, falando nós estava justamente falando, disso. eu estava ouvindo você, Kelly. Então, é interessante que o ser humano, a nossa primeira comunicação já é a criança já solta a voz ao nascer. Então, você estava falando isso. Então, o primeiro ato do ser um nascer é soltar a sua voz a plenos pulmões. Então, ei, nasci. E ela grita, né? É um grito primal, como os psicólogos chamam. Então, repare, a gente nasce se comunicando. E Exato. a criança ela vai emitir sinais para a mãe, né? Ela vai pedir comida, ela vai sentir fome, ela vai avisar que está com sono. Então, a comunicação já nasce com a gente, é instintivo esse processo, e vai ficando mais complexo à medida que a gente vai se relacionando com as pessoas. Exato. E o tipo de choro, que também é um tema que a gente tem aqui, que é a questão de não basta só se comunicar, também tem um jeito certo de fazer, né? O tipo de choro da criança, da intensidade, tudo, os médicos já sabem como aquela criança está. Então, desde o dia que a gente realmente nasce até os dias de hoje, uma grande preocupação que permeia aí a nossa vida é justamente isso. Como é que a gente comunica, a gente está comunicando ou não, e também qual é o formato dessa comunicação. Então, por isso que é interessante a gente trazer essa discussão, porque eu sinto muito, Marcos, quando a gente fala de comunicação, que as pessoas acham que é fazer fazer uma peça publicitária, que é às vezes um quadro de avisos numa empresa. As pessoas têm pouca noção da importância e do quanto a comunicação é estratégica. Minha área é um pouco diferente da sua, né? A minha área é mais comunicação pessoal, no ajudar realmente a pessoa a conseguir se expressar, né? Uma linha de expressividade, não tanto da questão dos processos da comunicação corporativa. A minha linha bate muito com a sua quando entra na questão de preparar líderes, né? De gestão de conflitos, do relacionamento, mas a gente consegue entender, e eu percebo muito isso, que o nosso discurso ainda é de evangelizar as pessoas em relação à importância da comunicação. E o curioso, que a gente olha em todas as soft skills, em todas as habilidades da Forbes, do LinkedIn, da Exame, de tudo quanto é meio de comunicação que a gente tem, que tem um nome, um peso no país ou até fora, que a comunicação, a argumentação, a negociação, tudo isso está sempre ali como as principais habilidades ou competências solicitadas. E mesmo assim, as pessoas ainda negligenciam, né, a comunicação. As pessoas têm uma ilusão de que às vezes elas falam bem e acham que isso é se comunicar bem. Eu sempre falo isso quando eu estou comentando com as pessoas sobre a comunicação. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre essa questão. Pois é, Kelly, a gente precisa entender duas coisas, né? Existe o conteúdo propriamente dito, o que eu vou dizer, que são os conteúdos que eu tenho que estar preparado para falar aquilo numa reunião, numa apresentação, na redação de um texto, que eu vou chamar do conteúdo, é o que, os assuntos, a temática. Então eu vou chamar isso de o que. E tem outro aspecto que as pessoas não prestam muita atenção, que está integrado ao que é o como eu me comunico. Essa é a questão sutil. Quer dizer, como eu me comunico? Eu me comunico pela voz, tom de voz, altura da voz, comunicação não verbal. Agora, nessa era da comunicação online, das lives, das plataformas digitais de comunicação, a expressão facial é muito importante. O seu olhar, a sua postura.
aqui até o tronco aqui, né? Porque você não vai ser visto de corpo inteiro numa live. Então, Exato. isso aqui significa como eu estou me comunicando, os detalhes, o fundo. Vocês estão vendo aqui Exato. uma biblioteca. A gente vê lives aí com criança correndo no fundo, com situações do dia a Acontece. dia ali. Isso faz Gatinho, parte do gatinho como. pulando. Claro, claro. E também tem um aspecto importante também, que é o que eu vou chamar de energia. Energia, quer dizer, eu estou cansado, eu estou disposto, estou com o olho brilhante, eu acabei de passar por um estresse, eu estou transmitindo essa baixa energia para o meu público, para o meu receptor, a gente vai chamar a pessoa que está, o destinatário da mensagem de receptor. Então, eu quero chamar a atenção dos participantes aqui da live para isso, quer dizer, o que eu estou falando e como eu estou falando. Então, esse aspecto, essa integração dos elementos tem que ser observada. E depende de cada situação. Então, se eu sou um líder e eu estou precisando trazer o grupo, motivar o grupo para um projeto, eu vou ter que aumentar o meu tom de voz, eu vou ter que ter uma entonação forte, uma vibração intensa. A minha Contagiar, né? expressão facial, eu tenho que ter uma expressão facial de líder. Não adianta você ser um líder, falar coisas lindas, se a sua expressão facial, sua postura, não for de um líder. Então, é isso que a gente fala muito de comunicação, né? Um vendedor. O vendedor, o corpo inteiro dele deve falar isso, quando ele está vendendo um produto. Não é só argumentação através das palavras, mas o corpo dele tem que convencer o cliente a adquiri-lo. Funciona assim o processo. Exato. Eu sempre falo que não dá para você falar uma coisa e teu corpo falar outra, né? Porque você está numa incongruência e como a gente sabe, aí são processos mais neurais, um outro tipo de explicação, mas que essa incongruência ela acende uma luzinha amarela e a pessoa que está assistindo olha e fala: opa, peraí, tem alguma coisa ali que não bate, que não me convenceu, que não é bem assim, mas a pessoa não precisa nem saber o que é. O desconforto naquela leitura que ela tem, e não precisa ter estudado absolutamente nada disso, isso é uma coisa até instintiva, ela vai olhar e vai falar: tá legal, ele me explicou tudo bonitinho, tá tudo aqui, mas tem alguma coisa que não bateu. Né? Então, isso daí é muito difícil, porque é muito subjetivo para a gente explicar. E a pessoa tem que vivenciar, se permitir a entender essa entrelinha da comunicação. Exatamente, você falou a palavra congruência. Então, você tem que ter o alinhamento de todos esses elementos que eu comentei. Então, vamos supor que eu me declare para alguém. Eu falo assim, eu te amo, para uma pessoa. Esse texto, eu te amo, essa frase, ela obviamente tem que ser acompanhada de um olhar apaixonado, de uma expressão de uma pessoa apaixonada, de um corpo apaixonado e de uma energia de uma pessoa que efetivamente está transmitindo paixão. O problema é esse que você falou das contradições. Eu falo uma coisa, uma palavra linda, fofa, mas meu corpo está dizendo outra coisa. Aí que entram os conflitos. Então, se Exato. você realmente, voltando ao que nós estamos comentando, Kelly, eu quero ser um ótimo gestor, eu quero ser um excelente vendedor, um médico, qualquer profissional que presta serviço e tem relacionamento com as pessoas, ele precisa ver se ele está conseguindo estar alinhado nesses aspectos, porque senão ele não vai vender o peixe dele. Aí que entra a comunicação. Você entende como a gente tem que estar atento a esses elementos? Exatamente. E aí eu quero puxar uma discussão, pegando aí um cheirinho para o pessoal. Eu separei aqui, pedi para o Marcos, né, se ele poderia contar um pouquinho para a gente do conteúdo do livro dele, que tem esse tema que eu me apaixonei logo de cara, que é Comunique-se ou Morra, porque eu tenho essa crença comigo, como profissional, como pessoa, e eu separei ali alguns capítulos e vou trazer o tema para ele comentar conosco. O que tem ali um pouquinho, o que a gente pode encontrar dentro do livro, se aprofundar, mas ele vai trazer aqui uma parte, né, uma gotinha aí desse conteúdo. Então, olha só, o primeiro diz aqui:
comunicação é uma questão de sobrevivência. De certa forma, a gente até comentou um pouquinho aqui, mas conta um pouco mais para a gente, até com o viés aí do livro, da escrita, né, do capítulo, para que o pessoal possa contextualizar essa parte, né, da nossa live. Então, Kelly, você sabe que esse capítulo nasceu durante a pandemia. Então, o que eu percebi? A gente ficou numa fase de isolamento, não foi? Sim. Uma fase aguda de isolamento. Depois as pessoas aos poucos foram saindo, né? Foi relaxando um pouco, pelo menos a primeira onda. E foi nesse período que eu descobri que as pessoas precisavam se comunicar para sobreviver. Elas precisavam enviar zaps, né, WhatsApps, mensagens de WhatsApp para amigos, para familiares, mandar lives, vídeos. Que estar sozinho ameaçava a nossa sobrevivência. Estar isolado. Extrapolando isso para uma empresa, é aquela história, a pessoa ela tem uma competência técnica em certa área, mas ela não se comunica com os colegas. Isso é um grande problema. Então você precisa estar aberto às trocas. Você tem que entender que você precisa se comunicar. Você precisa manter uma rede de amizades. Você precisa dizer um oi. Você precisa alimentar o relacionamento afetivo por meio de trocas, tá? Inclusive em casamento, relacionamento. Isso é fundamental. Porque se as pessoas não se comunicam, não trocam mais mensagens ou afagos, essa relação pode ficar ameaçada. Então eu coloco nesse primeiro capítulo exatamente isso. Quer dizer, como é que eu vou sobreviver se eu não me comunicar, se eu não emitir um sinal de fumaça? E o curioso é que nesse capítulo eu cito o filme O Náufrago, acho que todos devem lembrar, com Tom Hanks, que ele fica isolado numa ilha, né? Ele sofre um acidente, vai parar numa ilha e ele se comunica com uma bola. A Exato. famosa bola Wilson. O Quer dizer, Wilson. ele cria um ser inanimado, né? A bola vira um ser humano, porque a necessidade dele de sanidade mental é tão importante que ele cria um ser para se comunicar com ele. Então ele desenha lá um rostinho. Então, nesse primeiro capítulo, eu coloco isso. Quer dizer, a gente não pode ficar sem se comunicar. E aí eu até lanço um desafio para o leitor, né? Eu coloco assim, imagina você sem YouTube, você sem LinkedIn, sem Tem os WhatsApp. canais. Imagina Tem... você sem animais para você conversar com os animais, sem nenhum tipo de conexão, só recebendo comida para sobreviver por baixo da porta. Você sobrevive? A questão é essa. Complicado, Eu lanço esse complicado. desafio para quem está participando aqui da live, né? Vocês sobreviveriam a um cenário desse? Escrevam aí, gente, o que é que vocês acham? Que vocês estão quietinho. Coloca aí que eu estou acompanhando, eu leio aqui pro Marcos, para não atrapalhar lá a linha de raciocínio dele. Olha aí esse desafio. Vocês sobreviveriam sem se comunicar com o mundo externo, só recebendo comida e água, né? Sem WhatsApp, sem Instagram, sem LinkedIn, sem YouTube, sem televisão, sem nada, sem ninguém. É duro, é Sem complicado. Instagram, né, Kelly? Sem Sem o nada. Instagram. Olha lá, a Nath falando assim, não mesmo, eu amo falar. Olha Somos lá. duas, né? Então. Gente, eu falo até sozinha. Eu estou, às vezes, criando conteúdo, eu estou fazendo uma aula, eu estou aqui mexendo em alguma coisa, eu falo sozinha. E não é só falo sozinha, assim, falar com um som alto, né? Falar realmente. O tempo todo a nossa mente conversa com a gente, então o tempo todo a gente está num processo de diálogo, inclusive interno. Olha lá, todo mundo falando que não conseguiria ficar sem nenhum tipo de comunicação. Olha lá, a Maciel, a Keila. Eu acho que é Veritas ou eu não sei qual seria a pronúncia correta, Veritas Rios, a Nath, todo mundo aqui, ó, Maciel comentando, a Camila Maciel, né, comentando que não dá. A gente tem vários, né, momentos que a gente olhando para a história, filmes antigos, a gente sempre vê, se você depende das crenças de cada um, do olhar, né, para a Bíblia, etc. Tem um filme, você falou e eu me lembrei disso, que chama O Livro de Eli. É um filme já antigo,
fantástico que mostra ali a saga, não, eu vou dar um spoiler bem pequenininho, né? A saga de uma pessoa defendendo um conhecimento e tem uma outra pessoa que é de uma gangue e que eles querem, né, aquele conhecimento que eles dão a entender que é uma Bíblia. E aí a Bíblia ela tem várias versões de várias religiões, não é este o caso. E eu lembro da fala desse vilão dizendo que quem tinha aquele conhecimento, quem tinha aquele livro em mãos, dominava as outras pessoas, porque tinha ali uma forma de fala, uma forma de persuasão, uma forma de conhecimento. Mas o livro ele acaba sendo um pano de fundo. Na realidade, ele estava falando ali das pessoas que traziam aquele conhecimento. Então, o filme é maravilhoso, ele trata muito bem sobre essa questão do tempo, né, da jornada e do passar do tempo, e quando as pessoas estão vivendo em situações miseráveis, como é o filme, as pessoas estão buscando acalento ali num processo que é de comunicação. E lógico que ele é um vilão, ele quer dominar as pessoas da forma correta, usando o verbo correto. Então é um filme fabuloso para quem gosta de filmes, vale muito a pena ver que a gente acaba entrando um pouquinho nessa questão aqui também. Aqui eu não sei, aqui é Van, diz que falou tudo, Joel diz, Kelly, podemos marcar uma live futuramente? Claro, me chama, vamos conversar. Manda aí uma mensagem no privado e a gente conversa. Combinado? Deixa eu puxar o outro tema aqui, porque a gente tem que ficar de olho no relógio. Outro tema fala sobre a verdadeira conexão, porque a gente tem que pensar que, já que o Marcos trouxe para a gente, que a gente tem que olhar o conteúdo que a gente vai falar, que pode ser, às vezes, a nossa experiência profissional, nosso currículo, pode ser as tarefas que a gente tem para fazer, os dados sobre um produto. Então, o nosso conteúdo, a mensagem em si. E depois nós temos aí o nosso formato, usando a questão da linguagem corporal, né, das expressões faciais, da fala mesmo, né, verbal, escrita, etc. Nós vivemos num momento em que o Marcos comentou conosco sobre a sobrevivência, o aspecto todo que a gente vive, o quanto a comunicação foi importante nesse processo para as pessoas não pirarem, não enlouquecerem. Havia uma necessidade muito maior do contato, até porque as distâncias entre as famílias, amigos, casais, enfim, acabaram vindo com muita força. E aí a gente entra nessa questão, porque se a gente está falando do digital, se a gente está falando das comunicações interpessoais, vem a questão da conexão, né? Como é que eu conecto a mensagem, como é que eu conecto com o outro, como é que eu conecto, né, a comunicação. Então, o Marcos vai contar um pouquinho para a gente sobre isso e já já eu leio o que vocês colocaram aqui. Pois é, a palavra conexão a gente já está super acostumado, a gente está muito associado à internet, conectar-se na rede, etc. Aqui nesse capítulo eu abordo a conexão efetiva de comunicação de relacionamento, conexão entre as pessoas. Estar presente, Kelly. Eu vou te dar um exemplo. Dá. Vou perguntar aí para a galera que está aí. Você já viu uma cena de um casal almoçando no restaurante, lado a lado, e cada um com seu celular, sem se comunicar? Estão ali, frente a frente, é um casal. Quantas vezes vocês viram uma cena como essa? Será que dá para a gente dizer que eles estão conectados entre eles? Conexão significa estar efetivamente presente com a pessoa durante a comunicação, estar sintonizado, não só estar fisicamente perto, mas estabelecer relações afetivas mais intensas. E o que é isso? É quando o outro atende a minha necessidade. Então eu quero falar, tem uma pessoa me escutando. Então tem uma troca aí. Isso eu chamaria de uma conexão efetiva. Não só as pessoas ficarem trocando palavras, mas estarem atentas ao que o outro está falando, próximas. Que isso aconteça também com frequência. Você sabe, Kelly, que o primeiro sinal que um relacionamento não está indo bem é quando as frequências caem? Sim. Você começa a conversar com a pessoa ali 3 vezes por dia, depois vai para 2, aí vai para 1, vai baixando a frequência. Quando você vê, já é um oi bem frio, um joinha, uma vez por semana e acabou. Tô indo, cheguei. Pois é, então vai baixando a intensidade. Exato. Então, estar junto, conectado, não significa, aqui nesse capítulo, conexão efetiva entre duas pessoas. Ligação, conexão.
vínculo afetivo verdadeiro. Isso vale também para equipes. O líder realmente, durante a reunião, as pessoas realmente estão juntas? Elas estão juntas efetivamente? Ou só estão de corpo presente? Corpo, mas a mente delas está afastada. Isso é interessante, né? Interessante não, é perigoso. Porque aí você perde horas numa reunião, não resolve nada. As pessoas estavam ali, mas não estavam, não contribuem. É, eu uso muito o termo da escuta ativa, né? Porque a gente tem um processo que ele é irritante, já que a gente está olhando a comunicação de uma maneira bem ampla, tanto em relacionamentos pessoais, familiares, enfim, e também na empresa. A gente tem um hábito muito ruim, né, nocivo, em termos de relação de conexão, que é quando a pessoa abre a boca para falar alguma coisa, você já acha que ela vai falar algo pelo início da frase, você já completa a frase e às vezes você já responde com uma intensidade ou com uma agressividade que não condiz. E isso também acontece no mercado de trabalho por conta de relações que às vezes não são estruturadas de uma maneira respeitosa, com uma comunicação realmente assertiva, e em casa essas coisas também acontecem, e aí é onde começam a gerar atritos. E a pessoa que tem um atrito em casa, ela muito provavelmente vai ter atritos no trabalho, porque ela é um ser só. Então, aquele atrito, aquele peso que ela tá vivendo, tanto num trabalho ou em casa, e a hora que ela troca de ambiente, isso faz com que a pessoa carregue um pouco dessa negatividade, desse peso em termos da agressividade das palavras, da comunicação, da tolerância que a pessoa de repente não tem. Então aí não há como a gente estabelecer conexão em situações como essa. A gente vê muito claro isso, né, Marcos? Esse exemplo que você deu do celular e dos restaurantes, dos lugares, né, que a gente consegue presenciar, é muito curioso. Por exemplo, em linguagem corporal, a gente diz que se a pessoa não está pelo menos 15 graus na direção da outra, que ela está fora do assunto. Ela pode estar ali, como você chamou, de corpo presente. Mas se ela jogou o corpo para trás, o desinteresse dela, a desconexão daquela comunicação já aconteceu. Então é muito fácil de você olhar com o celular ou não na mão, num restaurante, a gente vê essa questão da inclinação de um corpo para o outro, significa que realmente um está conectado com o outro e desse afastamento. E em reuniões, é muito comum, porque você vê uma pessoa jogada para um lado, outra pessoa jogada para outra, a outra debruçada, né, em cima da mesa. E na realidade, às vezes, numa reunião de 10 pessoas, 5 pessoas, você tem um, dois conectados com quem está falando. E isso daí causa muitos problemas, prejuízos, riscos de projetos. E é muitas vezes por conta desse tipo de comportamento que pessoas como você, como eu e até alguns colegas, né, que estão aqui presentes, às vezes são convidados para fazer projetos para conseguir ajustar esse tipo de comunicação, dar ferramentas para as lideranças poderem trazer suas equipes para junto de si, né? Verdade. Olha, Kelly, as pessoas às vezes ansiosas e autoritárias interrompem a outra. O ansioso, ele não deixa o outro terminar de falar, porque ele tá, a cabeça dele tá a mil, né? E aí ele quer dar a intervenção dele, botar para fora o pensamento dele, ele interrompe o outro. E o autoritário não deixa o outro falar. Então esse é um problema de comunicação também dentro do campo do diálogo, né? Como a gente está fazendo aqui. Tem momentos que você está falando, eu estou escutando, respeitando você, e tem momentos que na hora que eu falo você me respeita. Então isso é muito saudável, porque quando eu te escuto, Kelly, quando você me escuta, nossas relações se fortalecem. É o que hoje a pessoa fala do lugar de fala também, né? Dar Exato, oportunidade para o outro se manifestar, seja lá quem exato. for, né? A pessoa ter a sua fala garantida, não ser interrompida, não ser cortada, não ser humilhada. Eu acho que é por aí, né, Kelly? Eu acho. Eu acho que essa falta muito, acho, essa questão, né? As pessoas na ânsia eu acho que é por despreparo, na ânsia de querer se posicionar,
de colocar uma opinião, na pressa de repente, colocar uma opinião antes de um colega no mercado de trabalho, principalmente, acaba atropelando o time, né, da coisa, e aí acaba não contribuindo, né, cria uma reputação, uma imagem negativa em torno de si. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E olha quantas coisas a gente está falando sobre comunicação aqui, e a gente abriu a live falando sobre quantas pessoas negligenciam, né, a comunicação. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu já fazer, antes da gente mudar aqui de assunto. Todo mundo que a gente perguntou falou sobre a questão, né, de achar pertinente, também não conseguir deixar, né, a questão da comunicação. E o Júnior pergunta aqui: a comunicação teve a necessidade crescida, acho que deve ser tipo aumentada, com o avanço da humanidade? Qual é o nome dele? Júnior. Desculpa, o Júnior. Júnior. Júnior, primeiro que a população da Terra aumentou, né? Então, nós temos o fato um, aumentou a população da humanidade. Então, isso exigiu mais instrumentos, mais ferramentas, mais veículos de comunicação para dar conta de tudo. Outra coisa, a sociedade ficou um pouco mais complexa ao longo dos anos. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático, tá, Júnior? Os nossos avós praticamente usavam dois tipos de camisa só que tinha no mercado. O mercado impunha um tipo de roupa. O macacão, era tudo muito padronizado, né? Eu lembro que na década de 80, praticamente a Rede Globo de televisão ela tinha 80% de audiência. Então as coisas eram muito uniformes, padronizados. Nós tínhamos só veículos de massa, rádio, jornal, televisão, que atingia milhões. À medida que os seres humanos foram adquirindo identidades próprias, personalidades, foram adquirindo gostos muito específicos, a sociedade foi ficando complexificada, a necessidade da comunicação aumentou muito para atender os vários públicos. Então, repare no YouTube, né? Quantos YouTubers, quantos influenciadores digitais têm seus canais para falar com vários tipos de público. Então, Acho que travou. Não sei se você me ouve, Marcos. Vamos esperar aqui um pouquinho que deve ter oscilado o sinal, gente. Peraí, vamos subir de novo. Tá por aí, Júnior? Tá ouvindo aí a resposta? Cadê os coraçõezinhos, os aviõezinhos para chamar os colegas? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Oi, Edu. opa, estamos de volta. Aê, vamos lá. Então, é Júnior tá legal aí, saber se o é, Júnior gostou da interação aí. Seria legal essa interação com ele, né? Se ele faz tá aqui, sentido ó. para ele. É, o Byron Júnior, é isso? É, Legal. Então, então a sociedade ficou mais complexa, em resumo. Então, à medida que a complexidade aumenta, a comunicação também aumenta. E hoje, os casais, voltando agora para o relacionamento interpessoal, a necessidade de diálogo aumentou demais. Então, muitos casais estão rompendo, partem para o divórcio por falta de diálogo. Antigamente, não se valorizava tanto isso. A comunicação hoje é vista como um valor para um relacionamento, para poder expressar os meus sentimentos para o parceiro ou para a parceira, de eu colocar aquilo que eu estou sentindo, de eu compartilhar com o outro. Então a comunicação ela adquiriu um peso muito maior no cotidiano. Hoje, numa empresa, não dá mais para um chefe ou líder decidir tudo sozinho. Ele precisa colocar em discussão para o grupo participar. Então esse é outro fator que a comunicação também entra. As próprias redes sociais, todo mundo quer opinar. Mesmo que não tenha fundamento, às vezes, aquela opinião e que seja pura emoção, né, que a gente escreve muito sobre emoção, sobre efeito emocional, sobre política, sobre vários assuntos, as pessoas hoje querem participar, elas não querem mais ficar passivas. Então aí entra a comunicação contemporânea, viu, Júnior? Só para reforçar o que você perguntou. muito bem. Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Coloquem aí que eu leio já já. Deixa eu puxar aqui o outro assunto, que é
Não é somente o que você diz, mas como você está dizendo. Conta aí pra gente. E já já eu leio aqui que o Antônio Carlos e que a Giovana colocou pra gente. Olha, Kelly, eu queria citar um assunto bem importante, que é o assunto de uma entrevista de emprego. Tá, deixa então eu te falar uma coisa. Como eu acho que essa pergunta eu estava lendo aqui tem a ver com esse assunto anterior, o que você achou da gente responder primeiro antes de mudar? Pode ser? Vamos responder, vamos Então responder. vamos lá. Então, ó, o Antônio colocou aqui colocação perfeita. E a Giovana, que é advogada, uma grande amiga minha, ela colocou aqui: recebo clientes no processo de divórcio que confessam o quanto conversa com o seu parceiro, sua parceira, pelo celular e não pessoalmente. E olha que ela não é nenhuma psicóloga, é uma advogada. Pensa só quanta história que ela sabe ali por conta do divórcio da comunicação, né, entre os casais, Marcos. Obrigada, Gi. Kelly, como é que ela chama, a colega? Giovana. É Giovana. Giovana. Então, a Giovana está trazendo dados do cotidiano, o livro tem fundamentos teóricos das ciências da comunicação, mas ele se inspirou muito no cotidiano, de coisas que eu observo no dia a dia, muitas conversas que eu tive com várias pessoas, que ao longo de todos esses anos. Então, ela está confirmando a necessidade do diálogo, e um diálogo de qualidade, não da boca para fora. Então, eu gostei do tema que ela trouxe. Então, o casal, né? O olhar é muito importante. A mulher ela é mais sensível que o homem nesse aspecto, né? Então, a mulher ela vai observar o olhar do homem quando ele chega do trabalho. Hoje em dia está todo mundo dentro de casa em muitos casos, né? Mas aquele olhar atencioso, o corpo voltado para a parceira, para o parceiro, os gestos, o movimento, as palavras. Então, A isso, energia, né, Marcos, que você a falou até agora há energia. pouco. Claro, energia. Energia, assim, poxa, ele tá sempre desanimado. Eu não tô falando naquele sentido, viu, Ké? Eu tô falando em todo sentido. Aquilo também é importante. Mas assim, ela tá, ou ela, né? Hoje em dia, com essa pandemia, todo mundo só tem energia, pô, pra fazer as coisas, né? Então, assim, Viu como a poxa, ele comunicação faz parte da vida, gente? Vocês achavam que era só comunicação aquela área, com aquela salinha lá na empresa? Olha só para onde nossa conversa vai que tem fundamento, hein? pois é, e aí eu queria emendar com o que a sua colega comentou, a Giovana, né? Entrevista de emprego. Então a gente manda um currículo, geralmente, né? O candidato manda um currículo e é feita uma análise técnica das competências, dos conhecimentos, das entregas, do serviço que ele prestou, dos resultados, né? Que ele agregou ao longo da carreira. Mas na entrevista de emprego propriamente dita, ou na dinâmica de grupo, eu coloco no capítulo 4 do livro, não, se não me engano, no capítulo 5, eu coloco que o modo como a pessoa se apresenta na entrevista, o olhar, a postura corporal, a firmeza da voz, Aperto todos de esses mão. elementos integrados, Kelly, é o que vão fazer diferença na escolha, porque você Exato. emparelha dois candidatos com os mesmos conhecimentos técnicos, você vê que são dois candidatos que estão muito parelhos, o selecionador, mesmo inconscientemente, vai decidir por aquele que na hora da entrevista ele está com aquela energia lá em cima. Por isso que eu falo no capítulo alimentação boa, dia de entrevista de emprego, ou mesmo uma reunião, ou mesmo uma apresentação. Você tem que estar bem energeticamente. Boa alimentação, tem que dormir bem. Aí tem que ir no médico ver como é que está o teu nível de vitamina, se você não está comendo muita gordura, fritura, que você fica feijoada. Eu não posso comer uma feijoada no dia de treinamento, porque isso vai consumir minha energia. Eu vou ficar com sono durante a apresentação. Exato. E aí depois eu não vou entregar um conteúdo forte. Você percebeu os detalhes e a comunicação, como ela vai se manifestando nesses pequenos detalhes? O cara está com sono, depois do almoço, conduzindo uma reunião. E não Quer passa dizer, credibilidade, né, Marcos? Porque às vezes as pessoas estão aqui levando a questão da energia para o lado esotérico, religioso, sei lá eu. Mas é uma energia de vitalidade mesmo. Como é que eu posso estar? Vamos supor que eu estivesse aqui com sono, você falando e eu aqui jogada, com aquela cara cabisbaixo, bocejando.
A minha Pois é. energia, a minha vitalidade, a minha disposição para estar aqui seria completamente contra. Bom, a pessoa que convidou o Marcos para vir falar, ela tá ali, tipo, dormindo. Né? Então, como é que eu vou aqui ficar aqui prestando atenção? Ou a pessoa entra, bate o olho, ela nem ouviu, não pegou o fio da meada, ela vê a pessoa ali bocejando, caindo, vai falar: ah, se a pessoa não tá, nem ela não tá ali prestando atenção, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Até porque entra um detalhe importante aqui. A concorrência dentro da rede social, ela é muito grande. Basta passar a tela para o lado ou apertar a bolinha do lado ali, você está em outro lugar ao vivo com outras pessoas. E se essas pessoas forem contagiantes, estiverem ali realmente se dedicando, falando com carinho, dedicando o tempo delas para trocar com algumas pessoas, muda tudo. Você tem ali uma conexão realmente, como é o tema anterior que nós estávamos falando. Olha lá, a Nath falou que é a comunicação não verbal. Exatamente, Nath. Sem dúvida. E assim, Kelly, nós precisamos da atenção das pessoas, elas precisam estar sintonizadas com a gente. Então, vamos dar um exemplo, de novo, voltando para o cotidiano, né? Casal, que eu gosto muito desse assunto também, que eu abordo no livro. É final de campeonato. Domingo vai ter a final do campeonato, Palmeiras e São Paulo. Aí a esposa chama o marido para discutir a relação, ou discutir um assunto importante. Não vai ter a atenção do marido. Ainda mais se ele for palmeirense. Então, Ah, repare, você entendeu? Então, um a palmeirense, pessoa. um palmeirense e uma É, corintiana na live, tá ótimo. você Então, percebeu um alto peraí, nível aqui, né? já ficou meio tensa a conversa aqui, gente. Já vamos ter que ler aqui comunicação não violenta, já vamos ter que mudar o ritmo. Mas você percebeu, nós que lecionamos em universidade, eu tenho a seguinte tese depois de tantos anos de trabalho, tá, Kelly? Chega um certo horário, por conta do trabalho do aluno, do cansaço, depois de um certo horário do relógio ali, o nível de aproveitamento do aluno é muito baixo, porque ele já está preocupado em voltar. Eu digo numa aula presencial, ou mesmo uma aula digital, ele já está preocupado, já começa a dispersar a atenção. Então, O isso é cérebro já importante. não acompanha, né? Porque tá cansado, Não acompanha. já começa a baixar a Isso, energia, que é o que a gente estava falando. isso. Fator biológico e fisiológico. Mas existe um componente assim, né? Vou te dar um exemplo. Nós vamos fazer uma reunião em véspera de feriado. Quinta-feira e sexta-feira vai ser um feriado. Você marca 5 horas da tarde, o nível de dispersão das pessoas é gigante. Você não vai conseguir ter a concentração do grupo nesse momento. Então, isso Exato. tem que ser observado também em comunicação. Eu vou ter esse pessoal totalmente focado em mim nesse momento? Eles estão abertos e conectados para me ouvir? Aí entra a comunicação estratégica também nesse aspecto. Quer dizer, qual horário que eu vou fazer a reunião, em que momento que eu vou mandar aquele e-mail para o cliente? Isso na área de vendas é muito importante, ou para quem atende o público em geral. É hora de mandar um zap, a não ser que seja uma emergência. Mas será que agora é hora de eu mandar um zap para uma pessoa? Para quem está aí na correria, às vezes cuidando do filho, dependendo da hora do dia? Quer dizer, atento, Opa, concentrado, travou. comunicação. Vamos ver. Aí. Exato. E aí a gente volta na questão da concorrência, né, Marcos? Porque, olha, a mulher quer concorrer com o time, ou seja, o homem, não importa ali, o casal. Um quer concorrer à atenção para a DR na hora do jogo. A pessoa a pessoa ali ela quer fazer uma reunião numa véspera de feriado. Então, às vezes, a pessoa tem que tirar um pouco do ego, da alta importância, de falar, puxa, eu sou mais importante que tudo e que todos, e entender que naquele momento ali não é o momento estratégico de você mandar o seu recado. Por isso que eu acho que essa questão desse capítulo que você coloca não é somente o que você diz, mas como você está dizendo, aí eu acrescentaria até e como você falou, isso já está dentro do livro, qual é o momento também que eu vou fazer isso. Então, toda essa estratégia do como, do onde, do que, em que momento, tudo isso em conjunto é o que leva, né, ao impacto dessa comunicação da maneira que a gente espera. Porque se a gente erra a estratégia, a gente dá um tiro no escuro. Eu tô com uma equipe, todo mundo com a mala ali, pronto para, né, para cair a caneta 5, 6 horas da tarde para viajar. Por exemplo, pensando em épocas normais.
Eu tô com pessoas ali que querem, então vão assistir um jogo. Eu tô com pessoas que, sei lá, vai ser um lançamento de uma marca gigantesca. Eu tenho que entender qual é o meu momento de aparecer, senão eu fico ofuscado. Né? Então, isso é interessante. E aí eu tenho um exemplo, já é antigo, mas eu acho que é um dos melhores cases que eu já vi, que foi quando a Devassa fez o lançamento dela na véspera do feriado. Do carnaval. Só que no caso dela, ela não concorreu com o carnaval, ela somou, porque a polêmica que eles já tinham previsto que ia acontecer por trás, né? Primeiro foi a Paris Hilton, quiseram tirar a propaganda do ar, depois veio a Sandy, e assim foi vindo. Eles acabaram unindo ali um tema, que é carnaval, que todo mundo tem ali o seu foco, no lançamento da campanha, no lançamento da cerveja, mas algo que andou em paralelo. Então, é essa questão da estratégia que muitas vezes a gente se equivoca e acaba perdendo, né, o momento, o time de falar sobre alguma coisa que num momento diferente, algumas horas antes, algumas horas depois, num dia seguinte, num dia anterior, poderia ter um impacto completamente diferente, muito mais positivo, né? Kelly, é aquela história, né? Por exemplo, aniversário. Eu descobri que você está fazendo aniversário hoje. Mandar o felicitar você 2 dias depois não vai ter o mesmo impacto do dia. Ou, por Exato. exemplo, você realizou um grande feito no trabalho. O feedback tem que ser imediato, tem que ser pontual. É o time certo para associar o feito com a comunicação. Se a comunicação se espalha. Exatamente. E é esse perder o efeito que acaba fazendo com que muitas comunicações, gente, não sejam estratégicas. Então, deixa eu só esperar aqui o Marcos retornar. E eu quero pedir para vocês colocarem aí seus comentários, colocarem aí alguma pergunta, porque nós vamos encerrar. O que foi? Sim. Aí, muito bem. Estava comentando aqui com eles enquanto você voltava, para eles colocarem aqui alguma pergunta, alguma consideração, porque nós temos aí só 7 minutinhos, né? Senão ela derruba a gente o próprio Instagram. Vamos ver se o pessoal coloca aí alguma coisa. E eu concordo com você. O impacto da comunicação ele tem que ser planejado. Por isso que a comunicação é tão estratégica. Só que como a gente mostrou aqui, né, trouxe alguns exemplos, conversou com eles de que a comunicação ela é tão nossa do dia a dia que eu acho que as pessoas acabam olhando para ela como se fosse oxigênio, né? A comunicação está aí, ela está na nossa vida, ela é tão inerente, ela é tão intrínseca, que às vezes as pessoas não conseguem perceber essa questão da estratégia. E essas pessoas que ficaram aqui conosco, que passaram por aqui, né, porque vai entrando, vai saindo, se eles tiverem um pouquinho de noção do quanto é tirar essa questão do dia a dia e trazer isso para um lado mais estratégico, eles vão saber se colocar, trazer melhores resultados, se colocar melhor, tanto no mercado quanto nos próprios negócios, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso, é trazer algo que é inconsciente, que a gente chama de atávico, que é automático do cotidiano, que é um hábito, Exato. para o nível da consciência, do nível do entendimento. Esse processo é importante, Kelly, porque no momento que eu começo a adquirir consciência do processo comunicacional, eu tenho, vamos dizer, um empoderamento maior nas minhas ações. E seja lá qual for o meu objetivo, como líder, na área comercial, relacionamento com pessoas, atendimento ao público, qualquer área de relacionamento que permeia tudo da vida, eu vou ter mais consciência do que eu estou fazendo. É como consciência corporal, consciência na alimentação, tudo que você adquire consciência, você ganha potência, ganha força. Você sobe um degrau no campo do conhecimento. Por isso que o livro ele traz esse componente de reflexão, para que você possa levar isso para a sua vida, para o seu cotidiano. Eu não vejo a hora que o meu chegue, que ele está aí, né, no trajeto.
Mas daqui a pouco eu vou tirar foto dele aqui. A hora que a gente se encontrar, eu vou levar para você colocar aí a sua dedicatória para mim. É Galera, nóis. nós tivemos aqui um bate-papo super gostoso, super descontraído, trazendo conhecimento, trazendo situações, né? Trazendo ali algumas estratégias, algumas situações de como a gente pode usar a comunicação. Quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga conciliar a agenda e aí o Marcos volta e a gente bate um papo novamente, às vezes falando de outros aspectos, ou escolhendo um para se aprofundar um pouco mais. O importante é que vocês puderam conhecê-lo, sigam, né? O perfil dele está aqui dentro do post do canal, acompanhem o trabalho dele, está sempre em grandes empresas, a gente consegue ver muito isso no LinkedIn, sempre diante de grandes empresas, de grandes lideranças, né? Trazendo para a gente exemplos de como a comunicação tem sido vista e percebida por grandes gestores. Então, eu quero te agradecer, Marcos, né, de coração, aqui todo mundo colocando, ó, já quero o livro, adorei o Marcos, obrigada, meus amigos, live maravilhosa, comunicação é tudo. Nossa, super obrigado, gente, estou muito feliz com o feedback de vocês. Depois entra lá no post que tem, né, o post da live, que estou eu e o Marcos, coloca ali os comentários, se tiver alguma coisa, a gente vai lá, tanto eu quanto ele, a gente responde para vocês. E eu vou deixar o Marcos se despedir. Bom, agradeço, né, a Kelly pelo convite, foi super prazeroso, nós nos conectamos, né, houve química comunicacional, né, Kelly? Cheio de Isso que energia. importa. Isso, essa hora da noite, né, mesmo trabalhando, a gente está aí no pique, porque o assunto é apaixonante. Quero agradecer a todos que participaram, que estão aí, que estiveram, que vieram, compareceram e participaram. Muito obrigado. Eu estou à disposição para trocar sempre ideia, gente. O assunto é infinito, as possibilidades Exato. da comunicação. É só mostrar aqui rapidinho, fazer uma merchan, afinal Mostra, isso aqui é mostra. comunicação, Olha lá, gente. tá? Olha lá, todo mundo falando que é para a gente fazer mais live junto. Olha lá a capinha do livro, Comunique-se ou Morra. Tem Tá tantos na assuntos, Amazon. tantos assuntos. Nós escolhemos só 2, 3 assuntos para conseguir conversar aqui com vocês. E a gente falou do tema, né? Só deu uma contextualizada. Imagina tudo que tem ali dentro. Então, convido vocês a conhecerem, prestigiarem, né? Se vocês olharem aí o currículo do Marcos, hoje à tarde a gente fez um teste, eu brinquei com ele, e aí, doutor, não é qualquer pessoa que é doutor num país que tem as deficiências que nós temos, e principalmente na área de comunicação. Não dá, não, aí Menos, aceita, menos. aceita. Humildade, humildade. Não, isso é Aqui é palmeirense, reconhecimento. mas é humilde. Isso é reconhecimento. Então, é muito prazeroso a gente ter uma pessoa como essa, num ambiente como o nosso, né, online, num horário como esse, sexta-feira à noite. A gente está concorrendo com a sexta-feira nesse momento para poder trazer esse conteúdo para vocês e para a gente também, em conjunto, ter essa troca como profissional e aprender. Então, obrigada, Marco. Seja sempre bem-vindo. E a gente acaba combinando aí outras coisas em outro momento. Tchau, gente. Boa noite. Um bom final de semana Boa para noite. todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.